Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós somos Saraivada de História e a aula de hoje vai ser sobre a Roma Antiga. A cidade de Roma está localizada na Península Itálica e foi uma das mais impressionantes da Antiguidade Ocidental. Os romanos, inicialmente pastores de rebanho, vão desenvolver um imenso comércio e estabelecerem rotas por grande parte da Europa, o norte da África e também porções significativas da Ásia, sendo um grande império em extensão territorial, dominando economicamente e escravizando também os povos vencidos. Aliás, os romanos consideravam que quem não era romano ou grego era inferior. Os chamados bárbaros, segundo eles, eram inferiores. Será? Então, existe aquela história, né? Os romanos se achavam superiores, uma raça superior em relação a outros povos. A raça pura de Hitler. Gente, não existem raças humanas. Não. A espécie humana, ela é única. Existe um código genético universal. Ela é única. A espécie humana, ela é única. Não existem raças humanas, tá certo? Raça pode ser considerado um grupo, por exemplo, taxonômico, tá certo? Como uma subespécie. Ou seja, não levando em conta, são características fenotípicas. Então, nós somos uma única espécie, tá certo? Nós não temos raças. Nós temos etnias diferenciadas, ou seja, tradições diferentes. Nós temos cultura diferente, tá certo? Então aí são grupos étnicos diferenciados, tá certo? Mas raças diferentes não, tá certo? Nós somos uma única espécie. Então essa história, os romanos seriam superiores em relação a outros povos, não. Os romanos vão se destacar em várias atividades, por exemplo, a arquitetura, casas de banho, aquedutos, grandes edificações, como por exemplo o Coliseu, que era dedicado a lutas entre gladiadores, um esporte muito popular na época. A história da Roma Antiga se divide em 3 fases: monarquia, república e império. As narrativas sobre a monarquia misturam muito história e elementos da mitologia, falando inclusive sobre os irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido amamentados por uma loba e fundado a cidade de Roma. Segundo a tradição, 7 foram os reis de Roma. E aí a gente vem àquela segunda fase, que é a fase da república, onde existiam conselho dos anciãos, que era o Senado, e conselhos que envolviam um grupo socialmente privilegiado, a classe dominante, que era a classe dos patrícios. Então existiam os patrícios, que eram os homens livres, cidadãos com direitos políticos, os clientes, que eram um grupo intermediário, e os plebeus, que era a grande massa dominada, explorada e sem direitos do antigo Império Romano. Mas existiam também os escravos, que em geral eram prisioneiros de guerra, porém existia também prisioneiros por dívida. Fato é que os romanos vão conquistando vastas regiões e uma enormidade de escravos, razão pela qual organizavam atividades como a luta de gladiadores, tanto para entreter a população livre, quanto para controlar a quantidade de escravos. Na República, a Roma Antiga vai vivenciar alguns momentos de conflito. Os plebeus defendendo seus direitos, lutando por seus direitos, exigindo melhores condições na distribuição da alimentação, exigindo reforma agrária, exigindo participação política. A gente vai ter momentos de grande tensão envolvendo os escravos, como por exemplo a revolta de Espartaco. A República Romana vai mostrar a dificuldade que existia para que os conselhos, como o Senado, tomassem as decisões. Então vão ser nomeados triunviratos. Primeiro triunvirato,
Júlio César, Pompeu e Crasso. Para tentar organizar, eles juntam 3 generais. Não dá certo. Eles acabam disputando o poder entre si. Júlio César assume como grande ditador e, nesse momento, concede alguns direitos à população mais pobre, ampliando, por exemplo, a cidadania. Mas depois é convidado ao Senado, onde é apunhalado. Dentre os seus assassinos estava seu filho, Brutus. E César teria dito: até tu, Brutus. Marco Antônio, Otávio e Lépido montam o segundo triunvirato. A história se repete. Novamente conflitos entre os triúnviros e começa o Império. Otávio passa a ser o Augusto. Augusto, que é um título que era dado até então às divindades. Depois de aniquilar muitos dos seus inimigos, Otávio consegue um período de paz, conhecido como Pax Romana. E é nesse período que nasce Jesus. Já no século 3, 4, as coisas começam a se complicar. Existe a chamada crise do escravismo, que é assim: se os romanos não conquistavam, não conseguiam mais escravos. Existe também o fato da gente ter uma população de cristãos crescendo. O cristianismo defende a paz, o cristianismo defende a igualdade e o cristianismo defende que só há um Deus, o monoteísmo. Os romanos eram politeístas, viviam da guerra e da desigualdade social, viviam da escravidão. Então a gente tem a crise do escravismo, as más gestões de alguns imperadores romanos, o avanço do cristianismo, com todas as contradições que isso traz, e também as chamadas migrações e depois invasões dos bárbaros, dos povos que viviam além das fronteiras norte de Roma e que não eram considerados gregos nem romanos e, portanto, não eram dignos, não eram cidadãos na visão de mundo dos romanos. E aí a coisa começa realmente a se complicar. Esse foi mais um Saraivada de História. Até a próxima. Contamos com você.